Em 2023, eu comecei a perceber que eu estava ganhando menos como entregador do Mercado Livre em relação ao que eu ganhava em 2020, quando eu comecei na atividade, quando essa atividade também começou. Eu comecei a perceber isso no meu controle financeiro, no meu fechamento do mês. Eu ia tirar as minhas despesas ali, pegava o que eu faturava, tirava todas as minhas despesas, fazia todo o meu controle, da forma que eu sempre indico para vocês aqui, e chegava no final do mês, eu comecei a perceber que o valor que sobrava para mim era cada vez menor. Isso acontece porque vai passando o tempo, os nossos custos aumentam, o valor do combustível aumenta, pneu aumenta, troca de óleo aumenta, e até aquele momento não havia ainda nem um centavo de reajuste nos valores que nós recebíamos. Recentemente eu trouxe para vocês aqui um vídeo em caráter de estudo mostrando os valores pagos atualmente por uma das transportadoras parceiras do Mercado Livre a entregadores que trabalham com veículo utilitário. E eu, como já mencionei aqui no canal, trabalhei com 45 dias com carro de passeio, depois trabalhei todo o meu período com veículo utilitário. Então tive a ideia de fazer uma comparação dos valores praticados em 2020, quando tudo começou, quando eu comecei, e os valores que são praticados hoje em dia. E o resultado dessa comparação eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Lembrando para vocês que, independente do valor que a gente ganha, nós precisamos de alguns itens e acessórios para nossa atividade como entregador do Mercado Livre. Por exemplo, nós precisamos de EPIs e outros itens e acessórios. Os itens e acessórios que nós recomendamos para a sua prática de entregador, nós sempre deixamos aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, para contextualizar vocês como que funcionam os nossos vídeos aqui quando nós fazemos essa comparação em relação a ganhos, nós vamos mostrar aqui uma comparação em relação ao faturamento, que é o faturamento bruto, tá? Não tem como eu te falar quanto que você vai ganhar líquido, porque o líquido depende do desempenho de cada um, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, cada um trabalha com um veículo diferente. Então, quanto que você vai gastar de manutenção depende também do estado do seu veículo, né? De como que você dirige. Então, todos esses custos dependem de cada um. Então, não tem como a gente mensurar para vocês aqui os ganhos líquidos que nós conseguimos mensurar aqui em caráter de estudo. É um faturamento bruto e é o que nós vamos mostrar hoje. Indo para a tela do meu computador aqui agora, onde eu montei uma tabelinha no Excel para nós fazermos uma comparação entre esses valores. Como vocês podem perceber, eu coloquei uma coluna com os valores praticados em 2026 e uma coluna com os valores praticados em 2020. Essa coluna dos valores de 2026, conforme eu já falei aqui, é uma tabela de uma empresa que eu achei no Facebook. Eu estava em um dos grupos de entregadores no Facebook e é muito comum aparecer o pessoal que administra ali a operação recrutando motoristas nesses grupos. Fiquem atentos também porque também tem golpe para tudo quanto é lado. Mas enfim, eu peguei essa tabela lá, já expliquei essa tabela direitinho em um outro vídeo aqui no canal, tá? Mas só para explicar a vocês que os valores tirados dessa coluna aqui são os valores relacionados a essa tabela, tá bom? E os valores da coluna de 2020 são os valores que eu recebia como agregado na empresa onde eu estava trabalhando à época, tá bom? Já essa coluna que eu adicionei essas faixas de quilômetro, eu coloquei isso daqui justamente para seguir, né, para poder acompanhar a tabela de 2026 da empresa que eu peguei aqui que está praticando esses valores este ano, tá bom? Fiz isso justamente para ficar mais fácil essa comparação, porque a empresa que eu trabalhava em 2020, ela pagava da seguinte maneira: ela pagava uma diária com valor de R$260 para a rota até 100 km. Passou esses 100 km, ela pagava um valor adicional de 80 centavos por quilômetro rodado. Então aqui eu peguei basicamente o máximo de quilômetro rodado em cada faixa para a gente fazer essa comparação aqui, beleza? Então, como vocês podem perceber, os valores com rotas menores, eles foram praticamente, né, reajustados aí. Agora, se foram reajustados quanto deveria ou não, a gente já vai descobrir já já. Mas houve um aumento nesses valores, né? E como vocês podem perceber nos valores de rota maior, não houve esse aumento, muito pelo contrário, aqui a gente percebe hoje uma defasagem, tá? Inclusive, nós já mostramos isso em uma comparação aqui no canal, onde eu mostrei para vocês o que vale mais a pena, se é você pegar a rota curta ou se vale mais a pena você pegar a rota longa. Nós já temos um vídeo aqui mostrando isso de forma detalhada aqui no canal, tá? Vendo isso daqui, fica bem claro que você pegar uma rota longa hoje é praticamente pagar para trabalhar, tá bom? Além disso, eu fiz também uma comparação aqui com 20 rotas, né, se você pegar 20 rotas durante o mês, igual nós já explicamos já no vídeo anterior. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei mostrando os ganhos com veículo utilitário agora em 2026, que você vai entender essa tabela.
Então, eu fiz esse comparativo aqui com 20 rotas e com 25 rotas, justamente para acompanhar o que eu mostrei naquele vídeo, tá? Fiz esses valores aqui só a título de simulação mesmo. Se vocês quiserem dar um pause aqui, depois vocês podem dar esse pause e aí comparar esses valores relacionados aos valores que eu coloquei anteriormente aí, fazer uma comparação aqui, tá? Mas o principal que eu quero mostrar hoje não é isso. O principal que eu quero mostrar é o seguinte: eu pedi o ChatGPT para ele fazer uma análise de tudo isso. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Bom, então o que eu pedi para ele? Eu pedi para o ChatGPT, faça um estudo para mim com uma tabela comparando o seguinte caso. Em 2026, uma transportadora parceira do Mercado Livre, que vamos chamar de transportadora B, remunera os entregadores agregados por rota de acordo com a quantidade de quilômetros que é percorrido durante a rota. O valor pago segue a seguinte tabela. Aí coloquei a tabela, que no caso é a tabela de 2026, tá bom? Enquanto em 2020, uma outra empresa que vamos chamar de A, pagava ao entregador um valor de R$ 260 em uma rota de até 100 km e mais 80 centavos por cada quilômetro adicional que fosse necessário o entregador percorrer durante a rota. Analisando esses dois fatos, eu quero que você crie para mim. Primeiro, um estudo considerando a inflação de 2020 a 2026 e crie uma tabela de quanto deveria ser o valor pago hoje em rotas de até 100 km. Aí coloquei aqui todas as outras faixas, né? Para que o entregador pudesse manter o mesmo poder de compra de 2020 e o mesmo lucro. Por que é importante ele manter o mesmo poder de compra e o mesmo lucro? Que é justamente o que eu falei com vocês aqui, que os nossos custos eles vão aumentando. Quando eu comecei em 2020, o valor do álcool era R$ 2,80. Hoje o valor do álcool está quase R$ 5,00. Então, se a tabela não acompanhar esse movimento, no final das contas você está tendo um lucro menor. Ou seja, você está tendo um poder de compra menor. Você está ganhando menos pela mesma atividade. Na prática é isso, tá? E depois aqui o segundo, eu pedi para ele comparar o resultado do estudo acima com o valor praticado em 2026. Então ele começou a mostrar para mim, primeira coisa, o seguinte: ele pegou uma premissa de inflação de 2020 a 2026. A inflação, que no caso é o IPCA acumulado, só para explicar a vocês aqui de uma forma rápida, né, e breve, é basicamente o que tudo aumentou durante esse período. Então, em 2020, houve um aumento de 4,52% no IPCA. Então, a tabela deveria ter aumentado 4,52% para a gente não perder o nosso lucro. Em 2021, 10,06%. Em 2022, 5,79%. E por aí vai. Então, o que acontece? No final aqui, ele falou que ele vai usar 42% de inflação acumulada nesse período, que é justamente o que foi. Então, mais aqui para baixo, a primeira coisa que ele fez foi montar aquela tabela que eu já mostrei vocês aqui em relação à empresa A, o quanto que ela pagava em 2020. E mais embaixo aqui é o que começa o principal que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Olhem só, aí aqui ele começou a mostrar quanto a empresa B deveria pagar em 2026, considerando os 42% de inflação acumulada durante esse período, tá? Então, se em 2020 o entregador recebia esses valores, em 2026 ele deveria estar recebendo estes valores aqui, ó. Então, para acompanhar, o motorista deveria estar recebendo hoje R$ 369,20 e não 330. Já na rota onde ele percorre até 300 km, ele deveria estar recebendo R$ 596 por essa rota. E a empresa está pagando R$ 370 por essa rota. Olha o tamanho da defasagem. Aqui nós estamos falando, gente, por rota, tá? Por rota. E aqui na terceira parte ele fez a comparação que eu pedi a ele. Ele colocou, no caso aqui, os valores da empresa B e aqui embaixo ele colocou quanto a empresa deveria estar pagando e qual é a diferença de defasagem. A gente percebe que em todos os cenários, tá? Há uma defasagem em relação aos valores que são praticados hoje. A defasagem maior está nas rotas mais longas, mas em todos os cenários a gente percebe que há uma defasagem. Gente, uma defasagem de 10%. Que no caso aqui a menor defasagem, é uma defasagem enorme, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa defasagem, ele apresentou o tamanho dessa defasagem aqui na conclusão, tá? Vou descer mais um pouquinho aqui, ó. Aqui ele colocou que a perda real do entregador são nas rotas mais longas, que é o que nós já mostramos no vídeo que nós fizemos também este estudo, tá? Ele mostrou que aqui, ó, a diferença é de 226,40 por
Rota é um valor de defasagem muito alto. Eu não sei como que as pessoas que pegam rotas longas hoje em dia conseguem fazer a conta fechar, porque realmente a diferença é muito grande, tá? Agora eu quero saber a sua opinião. Como é que tá a sua atividade aí? Tá difícil de fazer fechar a conta? Deixa aqui nos comentários pra gente. Como você sabe, sua opinião é sempre muito importante. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!